Ok, boa noite para todos. Que bom, nós estamos juntos mais uma vez. Um domingo muito especial, um domingo em que Deus haverá de falar de maneira especial ao nosso coração. Hoje nós temos um tema também especial, dando continuidade à nossa semana Salvos pela Graça. Nosso tema durante toda essa série, estamos no 6º tema, é capaz de nós terminarmos com 8 temas, né? Então estamos no 6º tema, vamos tratar hoje da questão da salvação também, né? Operando a salvação, como se opera a salvação. É o tema dessa noite. Nós vamos orar aqui com os que estão conectados, né? Vamos orar. Querido e amado Deus, nosso bondoso Pai, louvamos o Teu santo e bendito nome, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, a despeito de nossas deficiências, apesar até da nossa incredulidade. O Senhor insiste em nos buscar, em nos encontrar. Nessa noite o Senhor providenciou mais um encontro, e que nesse encontro, ao abrirmos a Tua Palavra, o Senhor de maneira muito especial nos fale ao coração, nos transforme finalmente, nos cure, ó Deus, da nossa incredulidade, do nosso pecado, e nos salve para o Teu reino. São as bênçãos que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado aí durante esses últimos dias, né, a questão da graça de Deus e da necessidade de que ocorra em nossa vida um revivamento e uma reforma. É uma necessidade. E nós tratamos isso no último dia, na quarta-feira, nós tratamos sobre esse revivamento e essa reforma. Agora a questão é, por que é que, apesar de nós até compreendermos, ficou bem claro, eu creio, pelo menos para mim ficou muito claro, que eu não preciso de um revivamento para ter uma reforma. Às vezes as pessoas podem fazer reformas e não teve revivamento nenhum. A mudança de vida, deixou de fumar, deixou de beber, não significa necessariamente que houve uma conversão, que houve um revivamento na vida espiritual. Entendeu? Então, existe a possibilidade de acontecer um revivamento sem uma reforma. Porém, é impossível acontecer um revivamento sem que haja uma reforma. O revivamento sempre virá acompanhado de uma reforma na vida. Agora, uma das perguntas dessa noite é: por que tantos revivamentos e reformas fracassam? Porque, apesar de sabermos o caminho, o processo, ainda assim, não acontece na vida de muitos crentes. Vamos ler o texto base para essa noite, que está no livro de Filipenses, na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e o versículo 12. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto. Filipenses, capítulo 2. O Flávio está trazendo uma água ali, né? Eu acho que eu preciso cuidar dessa garganta, né? Eu fiz um exame e me disseram que eu estou com um calo, né, nas cordas vocais. É por isso que acontece esse pigarro. Ele está ficando cada dia mais constante. Isso nos preocupa, né? Que a gente fala, trabalha falando, né? Vive falando. Isso prejudica realmente, né? Filipenses, capítulo 2. Espero que você tenha aberto aí. A minha amiga Célia, lá em Ji-Paraná, em Rondônia, ela me ensinou, ela me deu técnicas para cantar. Ela disse que para você cantar, a gente tem que hidratar bastante as cordas vocais. E eu esqueço nessa hora que eu lembro. Eu lembro da professora Célia. Ok? Filipenses 2, verso 12, diz assim: assim, pois, amados meus, Paulo diz, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Aí ele diz assim, ó: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo diz, desenvolvei. Em outra versão da Bíblia diz, operai a vossa salvação com temor
e tremor. O que significa, na verdade, essa expressão operar a salvação? Ou, como nessa versão aqui que eu estou lendo aqui agora, né? Desenvolver a salvação. O que significa desenvolver a salvação? Alguns compreendem mal esse versículo e aplicam mal esse versículo. Assim, o cristianismo passa a ser um mero sistema de obras, de regras. Né? Então, porque eu preciso me enquadrar nisso aqui, porque eu preciso operar minha salvação, eu preciso desenvolver minha salvação. E para isso eu tenho que obedecer a cada coisa. Então o cristianismo passa de ser, deixa de ser, melhor dizendo, uma relação plena com Deus, a comunhão com Deus, que gera um reavivamento e a consequente reforma, para trabalhar em cima de buscar uma reforma, porque estou operando a minha salvação. Sabemos que não é assim. Deus opera de dentro para fora. Nós vimos isso na quarta-feira passada, né? Porém, ainda que a obra é feita por Deus, na primeira noite dessa série, nós tratamos sobre o arrependimento. Até o arrependimento, não temos condições, não temos capacidade de nos arrepender. Até o arrependimento é uma obra de Deus em nosso coração, em nossa vida. Porém, apesar de Deus fazer tudo, existem pelo menos ou apenas 3 coisas que nós precisamos fazer. E nós vimos isso também, e eu quero só repetir. A primeira delas está no livro de Jeremias, aquele texto conhecido, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como é que buscamos ao Senhor até encontrá-lo de coração? Só existe uma forma, uma única forma, através da oração, primeira coisa, e através do estudo da palavra. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Salmo 5, verso 3, de manhã apresento a minha oração e fico esperando. Esperando o quê? Deus falar. Uma conversa com Deus é como uma conversa com um amigo. Envolve falar e escutar. Não existe uma conversa se você encontra um amigo e você fala, depois um abraço vai embora. Isso não foi conversa. Esse monólogo não é conversa. Às vezes fazendo a mesma coisa com Deus, nos ajoelhamos para orar e passamos 5, 10, 15, meia hora falando. E não damos a oportunidade do Senhor falar. É por isso que a conversa com Deus, a comunicação com Deus é com a Bíblia. Bíblia e oração. Eu leio a Bíblia com oração, para que o Senhor fale a mim, através da palavra. Essas são as 2 primeiras coisas. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, através da leitura da Bíblia e da oração plena. Ok? 2 coisas. A terceira coisa, vamos ver no livro de Marcos, no capítulo 8, vamos encontrar a terceira coisa que precisamos fazer no processo da salvação. A primeira delas é buscar a comunhão com Deus. E em Marcos 8, verso 35, lemos assim. Primeiro vamos ler o 34, gosto demais desse texto aqui, né? O 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aí ele continua agora, 35, o verso que queremos destacar agora. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Aquele que se desgasta pelo Evangelho, por Jesus e pelo seu Evangelho, pela sua obra, a ponto até de morrer, de perder a sua vida em prol do Evangelho, vai salvar a sua vida. Quem perder a sua vida por amor de mim, salva-la. A terceira coisa é realizar, é pôr a vida no serviço de Deus, em favor dos outros.
Não é no serviço de Deus para você mesmo. É no serviço de Deus para os outros. É por isso que eu gosto de ler o versículo inicial. Negue-se a si mesmo. Põe os outros em primeiro lugar. Ame aos outros como a si mesmo. Ele não está mandando você se amar. Ele diz assim, ó, você se ama demais. Então ame os outros da mesma maneira como você ama você mesmo. Como a ti mesmo. Isso é negar-se a si mesmo. Ok? Então, se nós ficarmos apenas como os monges, né? E ficarmos em um mosteiro e passar toda a nossa vida apenas em oração, em jejum e leitura da Bíblia, é interessante? É, porém, se fizermos só isso, a luz do Evangelho que existe em nós, ela vai enfraquecer e ela vai terminar apagando. Quanto mais nós comunicamos a luz que recebemos de Deus, mais brilhante ela se tornará. Quanto mais eu compartilho aquilo que recebo de Deus na minha meditação diária. Quando Deus diz para mim aqui, buscar-me-eis, me achareis quando buscar em todo o vosso coração. Quando Deus diz para mim aqui agora, negue-se a si mesmo, puxa, eu preciso negar a mim mesmo. E eu compartilho isso, essa beleza do Evangelho que eu encontrei, eu compartilho com os outros, essa luz que eu recebi, ela passa a brilhar mais forte no meu coração. Eu tenho um amigo, não sei se ele está aí agora, né? É o Hércules. O Hércules, ele era o professor quando nós estávamos aqui no IAN. E ele estudava e depois ele montava uma classe na casa dele e ensinava para os colegas, porque ele havia aprendido das aulas. Estudava um pouquinho mais, dedicava muito tempo estudando e depois compartilhava com os amigos. E eu disse para ele um dia, mas isso é muito cansativo para você, não é não? Ele disse, mas quando eu ensino para os outros, eu aprendo mais. Grande verdade, né? Quando a gente ensina o Evangelho para os outros, o Evangelho começa a fazer mais sentido para nós, irmãos. Por isso são 3 coisas, e o pastor Bulhão fala isso em seus sermões, né? 3 coisas para a nossa comunhão com Deus: oração, leitura da Bíblia, testemunho. Eu preciso testemunhar. Agora, uma das razões pelas quais eu preciso testemunhar é por causa da necessidade do mundo. Quantas pessoas perecendo sem Deus? Hoje, quando eu me aproximei lá do local do cemitério, haveria uma cerimônia simples com a família. Embora tenha uma família grande, né? Para ter mais pessoas do que eu imaginava. Mas fomos ali para estar com os irmãos, né? Todo mundo praticamente da igreja, para estar com os irmãos no último adeus ao Dério. E quando eu cheguei, tinha várias pessoas na porta do cemitério. Todo mundo de máscara, a gente não conhece ninguém. E aqui em Cruz das Almas, todo mundo na cor forte aqui, todo mundo negão, como eu aqui, a gente não conhecendo, todo mundo igual. Mas eu me aproximei e disse, mas esse aqui. Quando eu me aproximei, eu fui de paletó com a gravata, e quando alguém me viu, disse, pastor, já imaginou pela roupa, sabia que era pastor? Pastor, o senhor veio dar uma palavra? Eu disse, sim, eu vim, mas é o Derek? Não, aqui é dona fulano de tal. Alguém que morreu no mesmo dia dos sepultamentos. Isso eu estou contando aqui rapidinho que eu vi. Quantas pessoas estão morrendo todos os dias? Quantas pessoas estão morrendo do Covid-19? Quantas pessoas estão morrendo de dengue? Quantas pessoas morrendo de outras coisas? Outras morrendo de morte natural. Precisamos testemunhar, porque o mundo necessita que nós falemos do amor de Jesus para as pessoas, para que eles não mergulhem na eternidade no escuro. Então, essa é uma das razões porque eu preciso testemunhar. Agora, nós temos o triste hábito de só oferecer alguma coisa quando alguém pede. Tem um ditado que eu aprendi aqui quando era criança em Salvador. Eu não sei se é em todo o Brasil que tem isso aqui. É só nessa região. Mas o ditado diz assim, ó, conselho e água, eu acho que você pode até completar aí, ó. Só se dá quem pede. Conselho e água só se dá quem pede. Então nós esperamos que as pessoas nos procurem assim,
Você pode estudar a Bíblia comigo? Você pode me convidar para ir para a igreja? Tem uma música antiga do compositor maestro William Costa Júnior, que diz assim: amar também a quem não sabe pedir. Devemos amar aquele que sabe pedir, mas aquele que não sabe, devemos amar também e servir a este também. Existem pessoas sofrendo, mas não dizem, não falam. E nós não percebemos a necessidade e às vezes não buscamos. Outros não testemunham porque se consideram assim crentes especiais, crentes silenciosos. Se consideram assim agentes secretos. Eles não precisam falar nada. Basta apenas testemunhar, né? Basta apenas mostrar quem você é, sem dizer nada. Um dia desses, quando eu falo um dia desse, dei um desconto, porque às vezes passa 20 anos, para mim ainda é um dia desses, né? Mas algum tempo aí um jovem me procurou e disse: pastor, eu estive no carnaval. Falei: mesmo? Você fazer o que no carnaval? Eu fui dar o meu testemunho. Eu disse: é mesmo? Como é que foi isso? Ele disse: não, alguém me convidou para ir lá no carnaval. Eu disse: eu vou. E chegou lá, o pessoal pulando de um lado do outro, eu lá parado no meio, ó, dando o meu testemunho. Eu pensei comigo, grande testemunho dela no carnaval. Existem alguns que pensam que ele não vai precisar falar nada, basta estar posicionado em alguns lugares e aparecer o jeito que eu sou, porque as pessoas dizem assim: não, é preferível, eu quero hoje ver o sermão do que ouvir o sermão. Isso é uma frase importante também, né? Hoje muitas vezes está só falando, mas ele não vive, né, o que está falando. E as pessoas precisam ver o sermão e não apenas ouvir, mas tem alguns que acham que as pessoas não precisam ouvir o sermão, basta só ver o sermão. Isso também não é verdade. Alguns creem que somente pelo fato de ser um bom vizinho, eu vou ser um bom vizinho. Pronto, já estou pregando, já estou testemunhando. É verdade, é um bom testemunho, mas não basta. Não basta. Precisamos permitir que as pessoas saibam que nós estivemos com Jesus. Se você esteve com Ele, se você esteve com Jesus, se você experimentou, se você viu, experimentou o seu amor, você tem algo a dizer. Não tem outro jeito. Muitas vezes Jesus curava pessoas e dizia para eles: olha, não diga para ninguém o que foi que eu fiz. Já viu isso no Evangelho, não é? Por que Jesus fazia isso? Algumas vezes ele fazia para que aqueles curados não fizessem muito alvoroço e aquilo prejudicasse um pouco a sua obra, que ele não estava no ponto ainda de se revelar. Jesus começou a fazer uma obra aos poucos, né? Então, às vezes, quando alguém revelava que ele fez uma cura, aquilo criava raiva nas pessoas, principalmente nos seus opositores. Então, Jesus já não diga para ninguém o que eu fiz. Uma das razões era essa. Mas sabe qual é a outra razão? É que Jesus queria mostrar que era impossível para alguém ter um contato com Ele, receber a sua bênção, ser tocado pelo seu poder e conseguir segurar. Aqueles homens saíam e não conseguiam aguentar, embora Jesus disse: não fale com ninguém, mas eles saíam e proclamavam onde quer que eles fossem. É impossível se ter um contato com Jesus verdadeiro, um toque dele na nossa vida, e a gente não querer contar para as pessoas. Foi comigo assim, foi com você também, é com você também. Ou você acha que o cristianismo é você ficar dentro de casa lendo Bíblia e orando? Vai ser um cristão sem luz? Vai enferrujar, a luz vai se apagar. Tem uma passagem da Bíblia que diz que essa luz se transformará em trevas. Como o nosso relacionamento pessoal com Deus, ele pode ser avaliado. Ele pode ser avaliado pela maneira que nós expressamos, mostramos quem é que detém os nossos pensamentos. Quem é que controla? Quem é que está no nosso pensamento?
o nosso relacionamento com Deus, nós podemos avaliar dessa maneira. Talvez os outros não conseguirão ver isso aí, mas nós podemos avaliar. Quem é que está em nossa mente? Lembra da música de Nelson Ned que eu falei aqui? O meu primeiro pensamento ao despertar é para ti, Senhor Jesus. A primeira frase de uma linda música que ele gravou, né? O seu primeiro pensamento ao despertar é para Jesus, é Ele quem ocupa o seu pensamento na sua rotina diária, é Ele quem ocupa o seu pensamento. Segunda coisa, nós podemos avaliar o nosso relacionamento com Deus. A respeito de quem ou do que nós mais gostamos de conversar. Qual é o nosso assunto predileto? Essas duas perguntas, elas podem ser determinantes para nós entendermos qual o grau de relacionamento que temos com Deus. Como é que está a nossa chamada devoção pessoal. Agora, qual deve ser a nossa rotina, ou melhor, a nossa motivação para trabalhar para Deus? Qual deve ser a sua motivação para trabalhar para o Senhor? Como eu disse, aquelas pessoas, aqueles homens que Jesus falava, não diga para ninguém, eles saíam e falavam, eles não aguentavam, era impossível, né? Era impossível. O cristão que não exercita as suas faculdades que Deus lhe concede, os dons que Ele concede, se você não exercita isso, ele para de crescer. Lembra que nós falamos isso? Crescer, não é? Crescer ou morrer. Ou nós crescemos ou morremos. Não tem outra alternativa. Na vida cristã, não dá para você continuar vivo sem crescer. Assim como na vida natural, tudo que para de crescer no mundo natural, nas plantas, nos seres humanos, nos seres vivos, tudo que para de crescer, inicia-se daí para frente um processo de morte. Tudo que para de crescer, morre. Se nós paramos de testemunhar de Jesus, se nós não trabalhamos para Ele, nossas faculdades começam a ficar emperradas e nós paramos de crescer. E quando nós paramos de crescer, nós passamos sim a morrer. Até a força que nós possuímos um dia, se a gente começa a parar de fazer, nós vamos perdendo. Você começou no Evangelho como um missionário, dando estudos bíblicos, falando para todo mundo que se encontrava, para os seus parentes, ele se tornou aquele crente chato, né? Chato, fala disso aí. Um dos meus amigos, né, antes de ser alcançado pelo Evangelho, um dia ele falou para mim, Flávio, aparece aí para a gente conversar, mas não vai falar de Bíblia não, de religião, você está obcecado, só fala disso aí. Ia falar de quê? É aquilo que tem enchido o meu coração, esse assunto encheu o meu coração. A pergunta que eu faço para mim mesmo e gostaria de transferir para você também. Esse prazer de falar de Jesus, do Evangelho, ainda faz os seus olhos brilharem? Seus olhos ainda brilham? Ou você já não é mais como antes? Ou será que nós não somos mais como antes? Se nós não testemunharmos, o que acontecerá? As pessoas se perderão? Isso aqui é um assunto extremamente importante que queremos tratar a partir de agora. Deus, a salvação que Deus está oferecendo ao mundo inteiro, porque Deus amou ao mundo inteiro, de tal maneira que deu seu Filho, essa salvação que Ele está entregando ao mundo inteiro, ela está limitada pelos nossos esforços? Depende realmente do seu esforço, do meu esforço. Se eu não fizer a obra que Deus espera que eu faça, de testemunhar dele para os outros, começando por os que estão mais perto de mim, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Se eu não fizer isto aí, será que as pessoas se perderão por negligência minha? Então Deus está de fato limitado a nossa
ação ao nosso testemunho. É por isso que ele pede para nós testemunharmos. Essa é a razão, porque na Bíblia está o tempo todo dizendo que precisamos testemunhar. Será que é essa a razão? Será que Deus poderia possibilitar que outros conheçam o Evangelho, mesmo sem nosso auxílio, mesmo que você falhe? Será que Deus tem condições de fazer com que o seu vizinho conheça o Evangelho? Claro que sim. Aliás, vou mais além. Ninguém irá deitar no pó da terra sem que antes tenha tido a oportunidade de decidir por Cristo. Todos os que descem ao pó da terra, morto, teve a sua oportunidade. Se escolheu servi-lo ou rejeitá-lo, é outra história. Mas todos terão que um dia decidir: eu fazendo a minha parte ou não. Você fazendo a sua parte ou não. Todos terão a oportunidade, porque Deus não é injusto. Deus não vai colocar a salvação de uma pessoa nas mãos de pecadores frágeis como nós. Então, o alvo da pregação do Evangelho não é atender a necessidade do homem, a necessidade do mundo. Não é para ajudar os outros. Deus te chama para salvar, não é simplesmente para salvar os outros, mas para salvar a nós mesmos, irmãos. O testemunho faz parte do processo. É assim que nós operamos a salvação. É quando nós nos envolvemos. É quando salvamos os outros que nós podemos salvar nossas próprias almas. Eu li certa vez de um homem que saiu de um determinado lugar e uma tempestade o alcançou. Esses países aí, muita neve, né? E uma tempestade, uma nevasca, né? Não sei se esse é o nome que dá, né? Muita neve, e aquele homem veio se arrastando na neve. E depois de alguns quilômetros ele já não suportava mais. E ele estava para entregar os pontos. E de repente ele olhou para frente e ele viu alguém. E esse alguém estava caído no chão. Aquele homem se aproximou e viu que aquela pessoa ainda estava viva. Ele pegou aquele homem, colocou o braço daquele homem sobre o seu ombro, o apoiou e, meio morto ainda, como já estava, totalmente congelado praticamente, né? Ele começou a se arrastar com aquele homem. E no esforço que ele fazia para ajudar aquele homem, o seu coração começou a pulsar mais forte. Parece que alguém se inscreveu. Jássio Oliveira se inscreveu. Maravilha, Jássio. Então, naquele esforço, ele foi se arrastando, se esforçando, começou a suar mais, porque agora o peso de um homem. O resultado é que ele conseguiu chegar lá no quartel-general, onde encontrou abrigo, chegaram os dois vivos. Foi salvando outro que ele salvou sua própria vida. É para isso que Deus nos chama a trabalhar. É para isso que Deus pede que nós operemos a salvação. É dessa forma. Trabalhamos para Deus para nos salvar. Mas espera aí. Não parece um toque de egoísmo? Não é muito egoísta da nossa parte? Não, eu vou dar estudo bíblico para alguém para eu me salvar. Eu vou ajudar aquela família que está necessitada ali porque eu quero a minha salvação. Não tem um tom de egoísmo? Não, irmãos, a motivação não é essa. A motivação vem da alegria. Da alegria que outros conheçam o que você conhece. Uma alegria que sai do coração, uma alegria de ter encontrado o melhor amigo. Você está triste, está sofrendo? Eu tenho um amigo, ele me traz paz ao coração. Eu quero te mostrar esse amigo. É a alegria de apresentar o melhor amigo para alguém. Essa é a motivação. Não é porque não, eu vou dentro da estudo bíblico aí porque eu quero uma estrelazinha na minha coroa.
Eu quero ganhar você para o Evangelho, porque aí vou ter mais uma estrela, porque eu já ouvi dizer que ninguém vai chegar no céu com a coroa sem estrelas, e eu não tenho nenhuma ainda. Eu tenho que encontrar a minha coroa. A motivação não é egoísta. É que eu não consigo ficar sem falar. Se eu encontrei o grande amigo, eu não tenho como ficar sem falar. Se eu o busquei através da oração, do estudo da palavra, eu tenho que sair dali do meu quarto para falar para alguém do que eu encontrei. Eu não preciso me esforçar para isso. Vai acontecer. Eu não preciso querer a salvação por isso. Vai ser uma consequência. Porque fazendo isso, essas três coisas, você e eu estaremos operando a salvação, Paulo diz. E no versículo seguinte ele vai dizer, porque é Deus quem opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quanto mais, irmãos, nós trabalhamos para Ele, mais sentiremos necessidade de estar perto dEle, de uma experiência mais profunda com Deus. Teremos sim, quanto mais trabalhamos para Deus e o buscamos em oração, teremos mais sede e fome de Deus. É isso que o salmista diz, como a corça suspira pelas águas. É como essa corça que precisamos ter. Se não estamos assim, alguma coisa precisa acontecer em nossa vida, irmãos. A conversão precisa acontecer. Se eu não tenho desejo de ler a palavra de Deus e de orar, alguma coisa precisa acontecer. Deus precisa vir para a minha vida, eu preciso me converter. Eu preciso fazer uma reforma na minha vida. Eu preciso ter uma vida reavivada. O reavivamento tem que acontecer comigo. Se isso não acontecer, vai ser um cristianismo de fachada. É possível fazer a reforma sem estar com Deus. É possível dar estudos bíblicos, pregar, fazer série de conferências e ajudar na conversão de várias pessoas. E estar sem Deus. Vocês lembram da Arca de Noé? Vocês acham que Noé e seus 3 filhos e as mulheres teriam condição de construir uma arca daquela sozinhos? Não, outras pessoas, trabalhadores, trabalharam na construção da arca. Talvez por dinheiro, não sabemos a motivação. Talvez pela amizade, os trabalharam. Trabalharam na arca, ajudaram a construir a arca e ficaram do lado de fora. É possível estar empenhado no serviço de Deus sem a motivação correta? Estudo da Bíblia, com oração e testemunho, 3 coisas que vão ter que andar juntas. Essas 3 coisas, nós estaremos assim operando a nossa salvação. Em Nova York, tem um bairro em Nova York, lá tinha uma casa antiga, era uma mansão, mas essa casa, com o passar do tempo, se transformou em um refúgio para pessoas desesperadas, pessoas pacientes alcoólatras, né? Pessoas viciadas no álcool. E essa casa que virou uma espécie de uma clínica, se tornou uma referência naquele lugar. E como era um bairro pobre, muita gente ia para lá. E Antônio acordou mais uma vez, em uma daquelas camas. E quando ele acordou, lá estava o médico, conhecido médico, com seu bigodezinho ruivo, esperando ele acordar. E Antônio diz, doutor, eu aqui de novo, né? Mais uma vez, né? E o médico disse para ele, olha, Antônio, essa é só para você se ligar, é a 50ª vez, 50 vezes, você vem, todos os anos você vem aqui. Ele tinha 50 anos no alcoolismo. E no registro dizia lá, todos os anos ele passava por conta de excesso, ele não conseguia se libertar do álcool. E quando o médico disse isso, ele disse 50 anos, então, um motivo para a gente comemorar, não é? Não tem uma bebida aí, doutor? Brincou. E o médico disse para ele, olha, Antônio, eu posso até, eu prometo que eu posso te dar o que você está me pedindo, contanto que você faça uma coisa para mim.
E o Antônio disse para ele, mas o que é que o doutor quer que eu faça? Que eu assalte um banco? E o médico disse para ele, não, é que ali na outra enfermaria, lá no outro quarto, chegou ontem, recebemos ontem, um jovem. Ele chegou aqui pela primeira vez que ele vem. Eu gostaria que você fosse lá, Antônio. Você está horrível, 50 anos agarrado ao álcool. Você está horrível. Eu quero que ele veja você, como você está. Quem sabe isso o amedronte, e ele está na primeira vez ainda, ele consiga abandonar o álcool. Antônio disse, olha, eu me sinto assim, um pouco constrangido, né? Ofendido até, mas negócio é negócio, eu aceito o negócio. Me deu o roupão, eu vou lá. Vestiu o roupão, saiu ali meio cambaleando, encostou ali na beira da cama daquele jovem. O jovem nem olhou para ele. E ele começou a dizer para ele, você está me vendo aqui? 50 anos atrás, eu estava no seu lugar. Era o momento que eu podia decidir isso. E o jovem disse, no momento que eu quiser sair disso aqui, eu saio. E Antônio disse, você não sai. Sozinho você não sai. Você precisa de uma força superior, que vem de fora. Ele disse, eu não acredito em força superior, que vem de fora. Eu só acredito no que está dentro. Antônio disse, você tem que acreditar. Essa é a sua única escapatória. E ele falou durante aquele tempo, aquele jovem, e foi admoestando aquele jovem, contando sua própria experiência. E de repente aquele jovem disse, mas o que é que eu posso fazer? Ele disse, você não pode fazer nada sozinho. Você não vai conseguir vencer a garrafa vai te vencer. 50 anos me vencendo, vai te vencer. Você precisa. O que é que eu preciso fazer? Antônio disse assim, ore. Antônio nem pensava que ele iria dizer isso. Ele nem imaginou que ele pudesse dizer isso. Sou estranho para o jovem e mais estranho ainda para ele. Mas Antônio continuou, ore e eu vou te ajudar. Eles se tornaram amigos. E eles mantiveram contato. E eles se ajudaram mutuamente. Antônio voltou àquela mansão várias vezes. Só que não mais como paciente. No momento em que ele cuidava do jovem, as coisas que ele dizia para o jovem ia penetrando no seu coração. Ele falava de coisas que ele sabia, que ele ouvia, que ele sabia que era verdadeiro, mas ele nunca tinha tido coragem e força para colocar em prática. Mas agora, trabalhando com alguém, com um jovem que parecia mais ser seu filho ou seu neto, ele falava para ele e Deus lhe falava ao coração. Ele voltou várias vezes. E quando ele voltava com dezenas de amigos que ele ajudou a vencer o alcoolismo, e eles voltavam para servir, para contar o seu testemunho. Foi naquela mansão abandonada, lá num bairro em Nova York, que Antônio formou uma organização das mais importantes do mundo. É a organização chamada Alcoólicos Anônimos, que está em todo lugar no mundo. Como tudo começou? Tudo começou quando alguém resolveu ajudar o outro. A Flavinha vai cantar. A música que ela vai cantar, fala sobre a necessidade que temos de permitir que Deus nos use em seu serviço. Eu gostaria que você meditasse bem na letra dessa música, na bela melodia que ela tem, e tome a decisão nessa noite de continuar buscando ao Senhor em oração, estudo a Bíblia, mas que Ele coloque no seu coração o desejo de falar dele para os outros. Que transborde tudo que você tem aprendido de Deus, transborde para outros, para que dessa maneira a salvação possa ser operada na sua vida e no seu coração. Lembre, todos nós um dia
Temos a oportunidade todos de um dia estarmos no céu. Mas antes que você seja salvo para o reino de Deus, você aqui nessa terra deverá trabalhar para a salvação de outras pessoas. A salvação começa aqui. Quando nós aceitamos a esse Jesus em nossa vida, é impossível ficarmos calados. Os discípulos, os apóstolos, começaram a pregar o Evangelho, depois foram proibidos de pregar. Você não pode mais pregar, estão proibidos de falar no nome de Jesus. Mas ainda assim, eles eram presos por estar pregando os evangelhos. Eles eram açoitados, eles eram surrados por pregar o evangelho. E quando perguntaram para ele, por que vocês insistem tanto? Eles disseram, como nós podemos deixar de falar? É impossível para nós. Para nós é um privilégio sofrer por amor desse maior amigo, melhor amigo. Quando isso acontecer conosco, estaremos salvos. A salvação se operou em nossa vida e ela se manifesta dessa maneira. Quando negarmos a nós mesmos em prol dos outros, a salvação está sendo operada em nossa vida, em nosso coração. Eu quero ler novamente, Paulo disse: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É assim que o propósito de Deus para a nossa salvação e para a nossa vida será realizado. Estuda a palavra de Deus com oração, transbordando em testemunho. Você deseja ser usado por Deus? Quer orar como a música que Fabiano cantou? Sonda-me e usa-me em teu serviço. Eu não sei fazer, eu não sei pregar. O pastor prega, eu não sei pregar. A Flavinha canta, eu não sei cantar. Mas com os meus dons, o que eu sei fazer? Eu posso testemunhar com meus dons. Me ensine a testemunhar com meus dons, Senhor. Você está disposto a fazer esse pedido a Deus? Que Ele faça de você uma testemunha poderosa do Evangelho? Quero ver a sua mão. Louvado seja Deus pela sua decisão. Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, louvamos o Teu bendito e santo nome, porque mais uma vez o Senhor nos falou, nos despertou, nos fez sentir desejo de nos aproximarmos mais de Ti, de Te buscarmos verdadeiramente, de buscar a Ti com todo o nosso coração. Como diz a Tua palavra, buscar-me-eis e me achareis, mas só quando me buscar de todo o vosso coração. Desejamos, ó Deus, ter esse encontro, desejamos ter essa experiência. E que uma vez sendo tocados por Ti, através dessa relação especial e íntima contigo, o amor de Jesus possa transbordar em nossa vida e possamos mostrar isso para os outros, que as pessoas vejam isso em nós, mas muito mais do que isso, possamos dizer para eles o que Jesus fez em nossa vida. Torna-nos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós quando nos criou. Que sejamos um vaso em Tuas mãos, usados por Ti para abençoar outras pessoas. São as bênçãos que oramos, ó Deus, e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém.